Vida Alcalina, especializada em vendas e assistência técnica de purificadores de água há 17 anos, melhorando a qualidade de vida e a saúde de milhares de pessoas através de soluções com o melhor custo-benefício do mercado. Temos o diferencial da mais alta tecnologia em tratamento de água, indicada por diversos médicos e nutricionistas, que é água alcalina ionizada e com ozônio, que mata vírus, bactérias e ajuda a eliminar o agrotóxico dos alimentos, evitando e tratando diversas doenças. Atendemos comércios, empresas, escolas, condomínios, hospitais, residências, clínicas e qualquer lugar que queira uma água pura de qualidade para os funcionários, clientes, amigos e toda a sua família. Água é saúde. Temos orgulho de ter um quadro de funcionários que atuam com competência e seriedade para auxiliar você e a sua família em encontrar Vida Alcalina, especializada em vendas e assistência técnica de purificadores de água há 17 anos. Melhorando a qualidade de vida e a saúde de milhares de pessoas através de soluções com o melhor custo-benefício do mercado. Temos o diferencial da mais alta tecnologia em tratamento de água, indicada por diversos médicos e nutricionistas, que é água alcalina ionizada e com ozônio, que mata vírus, bactérias e ajuda a eliminar o agrotóxico dos alimentos, evitando e tratando diversas doenças. Atendemos comércios, empresas, escolas, condomínios, hospitais, residências, clínicas e qualquer lugar que queira uma água pura de qualidade para os funcionários, clientes, amigos e toda a sua família. Água é saúde. Temos orgulho de ter um quadro de funcionários que atuam com competência e seriedade para auxiliar você e a sua família a encontrarem a fonte ideal para uma vida mais saudável e feliz. Vida Alcalina, nossa marca é você. Seja bem-vindo ao Plantão de Notícias. Nós já estamos no ar para trazer a programação do dia que eu mais gosto, gente. O dia que mais me alegra é acordar nessa quinta-feira de manhã e já saber que eu tenho uma programação de inclusão, especificamente sobre o autismo, né? As mães me cobraram muito, né, nessa mudança minha, transição de rádio, me cobraram muito durante esses dias porque não houve o programa, né? Mas, para você ficar mais feliz, eu vou fazer o programa hoje com a nossa convidada e amanhã nós estaremos no ar de novo às 15 para as 10 aqui nessa mesma emissora para dar sequência, para falar um pouco mais sobre o assunto. Porque quando nós começamos a falar de autismo, gente, de inclusão ou especificamente de TEA, tem muita coisa para a gente conversar, tem muito assunto, é vasto. E a gente juntando o que eu sei, o que as mães sabem, o que os ouvintes sabem, então o assunto, ele dá pano para manga, né? E, infelizmente, nós temos pano para manga e tem muita coisa para falar, ao contrário, na falta de inclusão, gente. A falta de inclusão não é só aceitar, a falta de inclusão é você não valorizar e você também discriminar
né, esse mundo do autismo. Então nós vamos conversar hoje, agora é 5h15. Eu quero que você preste atenção. Se você, por acaso, está em casa, ligou o seu celular, entrou na rede social, está nos assistindo e não sabe nada sobre autismo, este é o único programa do Estado de São Paulo a falar sobre esse assunto. Então, você conhece alguém autista? Você conhece uma mãe que tem um filho autista, seu parente, com certeza você deve ter alguém próximo, né? Então manda um zap para eles, pega esse nosso link, copia e passa para ela, porque chegou na cidade de Limeira um programa de inclusão que se chama Plantão de Notícias, e não sozinho, gente. Se eu não tivesse as pessoas do outro lado para participar, as mães, né? As mães atípicas, né? Que são rainhas, verdadeiras guerreiras. Se não fosse por elas, eu não estaria aqui com esse programa. Então hoje nós vamos conversar a nossa programação. Eu estou aqui com a Rita Nunes, ela é minha convidada. Eu a conheci através da Claudete também, que já deu entrevista para nós, para falar um pouco sobre autismo. Então nós vamos falar com a Rita Nunes, ela que está no 4º ano de psicologia e também tem um filho autista. Rita, eu já quero agradecer a você por ter aceito o nosso convite. Muito bem-vindo ao Plantão de Notícia e obrigado por aceitar, tá? Tá me ouvindo, Rita? Vendo, sim. Boa tarde, Josué, tudo bem? Tudo. Tá dando um pequeno delay. A todos que participam, ok. Ô Rita, o seu filho é autista, né? Quantos anos ele tem? Moisés está com 13 anos. Chama Moisés. Tá, vamos falar da Sim. Rita. Rita, a Rita tem quantos anos, mora em que cidade? 47 anos e hoje eu moro em Nova Lima, Minas Gerais. Nova Lima, Minas Gerais. Olha aí, gente. Isso. E você já faz parte de um grupo de autistas há muito tempo? Sim, desde 2019 que eu comecei a participar. Aí depois eu falo assim, por que Moisés nasceu em 2008? Mas só em 2019 eu realmente me despertei assim, para a necessidade de mais ativistas na causa do autismo. Não só mãe, né, não só como quem vivencia, mas com alguém que batalha por essa causa, que é uma causa de sobrevivência e desenvolvimento. Fala para mim então, como que você diagnosticou o Moisés com TEA? Como que você descobriu? Moisés foi uma trajetória um pouco longa, bastante sofrida e desgastante, porque como ele nasceu cardiopata, né, ele nasceu com tetralogia de Fallot, o cardiopediatra, após a cirurgia que foi com 6 meses de idade, ele operou do coração e o cardiopediatra me disse que ele teria atrasos. E nessa fala de que ele teria atrasos, eu não me atentei. Acho que caiu o sinal dela, não, né? E o diagnóstico nós só conseguimos fechar com 6 anos e meio. Então, assim, foram 3 anos correndo muito atrás, foram mais de 50 consultórios entre Nanuque e a cidade natal. Começou em Nanuque, na minha cidade natal, passamos por Governador Valadares, Belo Horizonte, mais de 50 consultórios, não tenho dimensão de quantas especialidades, com exames e tudo. Então, assim, foi uma trajetória muito sofrida, né, tanto para mim desgastante, muito mais para ele. Eu costumo falar que o quanto mais, né, mais longo ou mais demorado é o diagnóstico de uma criança autista, mais doloroso é para você recuperar, né, esse tempo todo dele. Como que está o Moisés hoje? Moisés hoje está muito bem. Depois, se você quiser, eu chamo ele aqui para vocês verem. Ele está muito bem hoje, graças a Deus. Mas nessa altura dos 6 anos e meio, ele aparentava muito grau severo, sabe? Principalmente pelo fato que ele era não verbal, considerado não verbal. Explica para o nosso ouvinte o que é não verbal, por favor. Não verbal é aquele autista ou aquela pessoa que não consegue se expressar, não consegue verbalizar e não tem a fala funcional. Ele não falava, ele só fazia sons, né? Porque alguns autistas têm essas características de ecolalia, né? De ficar repetindo falas de desenhos, mas não é a fala funcional. Esse daí é considerado não verbal. Sem expressão da fala. Esse autista é considerado não verbal. Alguns soltam palavras soltas, né? Repetem falas de desenhos, mas não usa a fala com a intenção de se comunicar, não se comunica.
Agora, como o seu E ele teve até um diagnóstico de mutismo, né? Pois não. Mutismo é um transtorno, né, que a pessoa fala ocasionalmente, mas não vai ter essa função da fala, da comunicação. Ele teve esse diagnóstico e eu achava que ele nunca mesmo ia falar de jeito nenhum, até os 7 anos de idade. Ele era assim, e usava fraldas, não tinha autonomia para nada. Ele já estava muito aparentando severo, se jogava no chão, ele tinha birras, ele não parava em lugar nenhum, ele tinha seletividade alimentar, que também é uma característica de alguns autistas. Ele tinha hipersensibilidade sensorial, os sons irritava demais. Hoje ele ainda tem essa hipersensibilidade, só que hoje ele consegue lidar com ambientes diversificados, né? Ele consegue ficar no meio dos sons sem se desorganizar, sem entrar em crise sensorial. Então, até os 7 anos ele tinha essas características todas, e inclusive ele tomava medicação, que hoje, graças a Deus, ele não toma mais. E hoje o sono dele hoje ele tem autonomia para quase tudo, o sono dele é bom. Então, assim, hoje ele está bem. Hoje, porque a fala dele ainda hoje ela é assistemática. Ele falando aqui, você vai perceber que ele fala meio, ele repete palavras iguais, mas hoje ele já se comunica bem melhor, embora ele não tenha muita iniciativa na interação, sabe? Ele não tem aquela percepção da necessidade de se reportar ao outro, senão quando ele necessita de alguma coisa ou quando ele vê alguma mudança no ambiente. Então a fala dele ainda é sistemática, ele é considerado moderado, o nível 2, mas pela autonomia e pelo desenvolvimento dele, poderia quase ser considerado um grau 1, um nível 1, que é o leve. Devido ao diagnóstico tarde do Moisés, como que ficou a educação dele, a parte de escolaridade, Rita? Escola é um dos grandes dilemas da gente, porque quase toda a esperança de uma mãe está na escola, sabe? Por causa da questão da socialização, né? A gente tem esperança de que os nossos filhos vão chegar ali e eles vão conseguir interagir, mas ao contrário disso, né? A gente vai falar sobre isso mais à frente, eu acredito que sim, a respeito da inclusão, né? Que é um assunto assim que é muito triste para nós que somos pais de autistas, mas a nossa esperança, praticamente, eu penso assim, que é a esperança de toda mãe, principalmente daqueles pequeninos. Não, quando eu colocar na escola, vai fluir. Quando eu colocar na escola, vai deslanchar. Mas, infelizmente, o que a gente encontra são portas fechadas, ou às vezes um ambiente onde eles pegam os nossos filhos e deixam isolados no canto da sala, ou ainda deixa correr a escola toda. Então, assim foi a trajetória de Moisés dentro do ambiente escolar. Ou ele era deixado no cantinho sozinho com alguma coisa, né, porque eles também brincam com qualquer coisa que não seja um brinquedo mesmo, pode ser qualquer objeto, eles têm esse costume também, alguns deles. Então ele era deixado ali e foi tocando, ele não parava em sala de aula, às vezes precisava buscá-lo. Houve umas 2 ou 3 instituições que me devolveram quase que imediatamente após eu tê-lo deixado, e assim até os 6 anos e meio ele não era aceitado, não era aceito nas escolas, e na creche também não foi. Eu tinha muita dificuldade, até que eu achei uma instituição que aceitou, né? E ele ficava de sala em sala, não aprendia nada. Só depois do tratamento, da intervenção, que ele foi submetido aos 7 anos de idade, foi que ele realmente começou a aprender. Hoje ele está alfabetizado, porém ele não tem, ele tem 13 anos, mas no nível escolar dele não está equiparado com essa faixa etária. Ele está bem atrasado, inclusive. Eu precisei reter na 5ª série, né, por causa de questões da gente ia mudar de cidade, e eu não queria submetê-lo àquela mudança naquele momento, e retive na 5ª série, e coincidiu que a gente precisou mudar, e depois veio a pandemia, então ele não voltou mais, né, para aula presencial, mas ele está alfabetizado. Tá, nós sabemos que falar sobre o mundo do autista, para o governo, na verdade, é uma batata quente, ninguém quer segurar, todo mundo quer jogar um pro outro, e ninguém quer aderir, ninguém quer ajudar, ninguém quer fazer nada. Devido, Rita, a essa dificuldade que você percebeu, isso fez com que você, como mãe, fosse estudar psicologia para entender mais profundo a mente, a parte do TEA. Por que você escolheu a psicologia? É porque você tem um filho também autista ou não? Inicialmente, assim, na fase da minha juventude, quando eu concluí o ensino médio,
As duas faculdades que eu era dividida era psicologia e direito. Eram as duas que eu tinha o sonho de fazer, embora na região onde eu morava não tivesse. E quando eu te falei em 2019, foi que eu me despertei para a causa do autismo. Então, assim, eu só entrei na causa do autismo por causa do meu filho, né? Às vezes, igual você, eu admiro pessoas como você, que o autismo não tocou a sua vida pessoalmente, mas está engajado nisso. Né? Porque a maioria das pessoas que estão na sociedade estão de costas viradas, simplesmente não querem saber. Né? Então, quando eu vi um caso de autismo, um específico de autismo me tocou de tal forma que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu fui ajudada. Né? Foi a minha irmã que me ajudou na altura dos 7 anos, ela que morava na capital na época, morava quase 700 quilômetros da capital, eu não tinha condições de vir para cá, porque era o meu trabalho, eu sempre trabalhei, e era o meu trabalho que custeava o tratamento dele, de Moisés. Então, para poder custear o tratamento, eu tive que ficar no interior, e ele veio morar 2 anos em Belo Horizonte, né, com a minha irmã. Então, aquele tratamento de 2 anos com a equipe multidisciplinar mudou a história de Moisés. Moisés veio para Belo Horizonte completamente comprometido, sem nenhuma funcionalidade, sem nenhuma autonomia, o desenvolvimento completamente comprometido, e teve a história dele mudada através de um tratamento que foi com a equipe multidisciplinar. Então, assim, aquilo ali me tocou. E quando eu assisti um vídeo que passou, não sei se foi no Profissão Repórter ou foi no Repórter Espetacular, eu sei que passou uma matéria de um jovem, né, André, de Fernandópolis, São Paulo. Eu assisti aquela matéria e eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Como eu vivi isso daí, eu vivi o que essa mãe vive, né? E aquilo ali, naquele dia que eu assisti aquele vídeo, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Então, quando eu consegui a transferência para Nova Lima e cheguei aqui, eu falei, eu vou estudar, agora eu vou estudar. Então, não tinha outra matéria para estudar senão psicologia. Eu precisava entender o que aconteceu com Moisés naqueles 2 anos de tratamento, o que foi feito com ele exatamente para que eu pudesse ajudar outras mães, para que eu pudesse orientar. E também por quê? Porque hoje o que acontece, Josué, o tratamento especializado para autismo é fora da realidade da grande parte das famílias brasileiras, é completamente fora da realidade. O tratamento especializado, né, o SUS não cobre, a maioria dos planos de saúde hoje em dia só cobre se for ajuizado, mesmo ação judicial. Então, eu pensei, eu vou tentar fazer a faculdade para que eu consiga outros colegas, onde a gente possa estar levando esse serviço de forma também voluntária, né, para as pessoas que não têm, porque não é justo que as pessoas não tenham o tratamento simplesmente porque elas não têm o recurso. Né? Existe o princípio constitucional, né, que diz que os iguais devem ser tratados de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida exata das suas desigualdades. Então isso na prática não existe, né? A inclusão é muito bonito no papel, é perfeito na Constituição, é perfeito dentro da grade escolar, mas não existe. Inclusão no Brasil é fake. Então foi por isso, o curso de psicologia foi por isso, foi tentar fazer alguma coisa dentro de uma via onde eu pudesse ser ouvida. Assim como a Rita, né, nós temos também a Claudete, ela também teve essa dificuldade, mas ela teve a sorte, né, de ela ser mãe dessas crianças e ela poder também estudar. Mas eu vejo a falta... Ó, Moisés. Oi, Moisés. Tudo bem? Baixa aí para ver. Oi, Moisés. Abaixa aqui, fala oi. Oi, tudo bem? Mostra aí, mostrou? Tudo bem. Ô, Rita, eu acho que é uma vergonha no país, vou falar do Brasil porque eu vivo no Brasil, uma mãe ter que entrar com uma ação judicial para conseguir os direitos de um filho. Cadê o humanismo? Cadê o executivo? Cadê o governo? Para que foi eleito? Cadê o deputado estadual? Cadê o deputado federal? Ano que vem vão aparecer todo mundo, vai vir atrás de Josué, como está vindo, vai vir atrás da Rita, vai vir atrás da Claudete. E depois? É batata quente? Ninguém quer porque é batata quente? E quando a pessoa, Josué, ela pelo menos, ela tem voz, ela tem vez, ela ainda sai e ela consegue ajuizar e consegue. Mas quando você fala com uma mãe, você vai ter que ajuizar, ela pensa advogado, é um absurdo, é fora da nossa realidade também. Assim, da realidade da maioria das pessoas é fora. Nem toda serviço público, né? Nem toda promotoria, né, pública, ela oferece isso, ela vai oferecer isso para as pessoas. Então, quer dizer, mexer com a lei no Brasil já é uma barreira. E o que acontece à vista disso? A maioria das mães prefere ficar reclusas com seus filhos,
elas preferem ficar reclusas, né, para não sofrer esse impacto. Foi esse caso que me impactou. Aquela mãe vegetava junto com seu filho de 30 anos, porque simplesmente a sociedade está de costas viradas, o poder público não quer, ninguém quer saber. É como se o autista não é um problema, o autista são nossos filhos, né? São bênçãos de Deus na nossa vida, mas para eles acham que é um problema só da família. Uma vez eu questionei uma diretora de escola, uma dona de escola, porque isso lá na minha cidade, graças a Deus, fechou a escola dela, eu digo graças a Deus porque a pessoa que só quer os seus iguais e os seus melhores, eles para mim são mercenários, porque eles só querem o dinheiro que as famílias podem pagar. Só querem o dinheiro que a família pode pagar. Então eu falei com ela, ela quis me oferecer uma bolsa de estudos para minha menina, que é típica, para eu pagar uma monitora, uma professora de apoio para Moisés, e na época eu não tinha coisa. Eu falei com ela, quer dizer que a minha filha típica você quer de graça e o meu especial nem pagando. E a contribuição que eu dei uma vida, né, na época com 42 anos, a contribuição que eu dei 42 anos para essa sociedade, a contribuição que o pai dele também dá, a contribuição que a minha filha também dá, a sociedade não pode devolver, nos ajudando com o nosso filho. Né? Eu questionei para ela, assim, já passou da hora de vocês fazerem alguma coisa, vocês têm voz, vocês têm vez, vocês conhecem os empresários da cidade, nossa cidade natal tem 42 mil habitantes, empresários agropecuários, gente que tem um monte de dinheiro que precisa doar para poder abater no imposto de renda, e que eles poderiam ser a nossa voz nisso daí, mas não se importam, porque não lhes toca, ou pelo menos até naquela época não tocava, né? Então, assim, é muito humilhante a gente ter que se arrastar como se a ajuda do governo e da sociedade fosse um favor para nós. Eu fico tenso quando a gente fala de governo, porque eles estão lá para fazer o melhor para nós. E eu não vejo nada de humanismo, eu não vejo nada de empatia, não ao próximo, mas ao TEA. Então, eu vou falar nós, porque hoje... eu estou aqui, eu sou um altivista, eu não sou ativista, eu sou um altivista, então eu quero lutar por isso. Eu não tenho ninguém na minha família, mas uma criança me escolheu. Eu sei a importância do Josué continuar fazendo isso em prol a eles. Então é vergonhoso que o nosso governo local, governo estadual, governo federal não faça nada. Eu vou fazer futuramente um movimento, vou fazer um barulho, porque se não tiver ninguém para balançar, chacoalhar o governo, não vai mudar isso. Infelizmente, eu faço parte de um quebra-cabeça, eu sou uma pecinha do quebra-cabeça, como vocês estão vendo aqui atrás, ó. É um quebra-cabeça, eu sou apenas uma pecinha. Uma mãe de Natal, uma mãe de Minas, uma mãe de Curitiba, de outro estado, vai completar isso daí. Mas nós precisamos fechar isso. Para que isso se feche, nós precisamos que você, mãe, que às vezes você, mãe, não tem inclusão do seu filho. Como a Rita disse, você deixa ele recluso na tua casa. Isso é uma falta de inclusão. Não é só o governo, mas você não está incluindo também. Então você não tem que ter vergonha, porque por baixo de um autista tem um sobrenome, tem um ser humano e tem um sentimento. Então é bem por aí, Rita, que eu acho que eu fico nervoso, eu fico louco. Nós somos todos iguais, né, Josué? Se a causa é de um, é a causa do outro. Nós somos humanos, nós somos iguais, independente de qual é a deficiência, independente de qual é a patologia. E assim, desde quando a Claudete me falou de você e desse programa da rádio de vocês, eu fiquei encantada e louvo a Deus pela vida de vocês, que estão aí surgindo como a voz daqueles que não têm voz. Como eu te falei, muitos autistas são não verbais. E muitas mães de autistas se tornam não verbais por causa da segregação. Porque o que eles querem é isso. Que eu com meu filho que tem estereotipia, que eu com meu filho que se desorganiza e que tem crise sensorial, não vá para o clube deles, não vá para o shopping deles e incomodar. Só que nós não incomodamos. Imagina. Existe um ditado antigo que diz que os incomodados que se retirem. Então, nós temos que conviver com o autismo do nosso filho, precisamos conviver, precisamos compreender, mas a sociedade também precisa compreender que nós precisamos do convívio social. Nós não podemos viver reclusos, né, dentro das nossas casas, porque o meu filho grita. Quantos eu vejo lá nos grupos do Facebook, mães desesperadas porque tem que entregar as casas de aluguel, porque de repente o inquilino não lhes quer mais ali por causa das crises daquela criança, daquela adolescente, e não é assim que funciona, né? Nós precisamos uns dos outros para viver. E parabéns para você, parabéns para a rádio, né, de Limeira, e parabéns, que Deus possa prosperar vocês enormemente
para que onde vocês chegarem, chegue a voz de cada um de nós, que não temos muitas vezes lugar nessa sociedade, nem voz, nem vez, né? Vocês possam chegar muito longe. Parabéns mesmo, de coração. Eu acho que não tinha voz, né? Agora nós temos voz. Eu não vou falar vocês porque eu faço parte. Nós agora temos voz. Eu sei que eles não têm força para lutar por si próprio. Muitos deles, às vezes, nem sabem o que é lutar por si próprio. Mas tem alguém que vai lutar. Tem as mães que vão lutar. Tem as mães atípicas que são de ouro que vai lutar para isso. E está contando comigo. Sem interesse nenhum. A não ser por quê, a inclusão. José? Porque tem uma meia, assim, desculpa falar, não vou generalizar, claro, nada, a gente não pode, né, ser extremista, mas tem uma meia dúzia de estrelinhas aí dentro das suas bolhas que ficam romantizando a questão do autismo, que ficam propagandeando o autismo, aí cria uma coisinha, cria outra coisinha, mas se a gente for parar, aqui, por exemplo, no bairro próximo aqui, tem uma avó com um neto de 10 anos que já está subjugando, porque por ter seletividade alimentar, alguns autistas desenvolvem muito rapidamente, né, fora da sua faixa etária, muitos ganham peso, se tornam fortes, também por causa do uso de medicação, às vezes mais de 1 ou 2. Agora eu pergunto, que ajuda, não conseguiram ainda nem sequer o BPC, para poder ajudar. Então, que ajuda que essas estrelas têm levado para dentro das casas das pessoas, né? Tem que mostrar o outro lado do autismo, onde as pessoas muitas vezes não têm acesso nem à medicação, e muitas mães elas se prostram, elas vivem às vezes, algumas de autistas já adolescentes ou até adultos, né? Tem muitos casos, nós conhecemos muitos casos de autistas que têm crises semana após semana, e a ajuda não chega para elas, de tanto bater em portas fechadas, de tanto encontrar portas fechadas, essas mães desistem, se prostram, elas desanimam, falam assim, não aguento mais. Muitas à beira de um colapso emocional e psicológico. Eu passei por isso, né? Eu tive esse colapso, inclusive com 5 anos de depressão, do ano de 2013 até 2018, em depressão, e com a máxima incompreensão, e não é só falar sociedade, não. Eu fui ajudada pela minha irmã, mas muitos familiares de autistas não querem saber. Eu conheço pais de autistas que não visitam, não querem saber, não fala para a mãe assim, deixa comigo esse fim de semana, não. Às vezes parentes se afastam. Conheço mães de autistas que vivem sozinha, ela e seu filho. Por quê? Porque cansaram de portas fechadas, cansaram num país onde tudo é para inglês ver, infelizmente. A Franciene Ademir Souza está participando e ela faz uma pergunta: como saber se a criança ela é autista leve? Você consegue explicar para ela? Vou tentar. Os graus de autismo, né, eles são definidos pela quantidade de apoio que aquela pessoa necessita, né, nível 1, nível 2, nível 3. Então, o nível 1, que é o nível leve, geralmente são crianças verbais, né, e algumas não são verbais, mas conseguem se comunicar por gesto, então elas precisam de menos apoio. Vamos dizer assim, não é menos sério, é uma patologia, todas são sérias. Só que o leve, ele não necessita de tanto apoio para a sua convivência diária, né? Já o moderado, ele pode ser ou não verbal, ele pode saber ou não se comunicar, né? Mas alguns deles não conseguem e precisa de mais apoio para poder, principalmente em sala de aula. Isso fica muito evidente em sala de aula, porque dentro de casa, às vezes, a mãe consegue se comunicar de forma tão perfeita com o filho, que antes que o filho peça, ela já provê as necessidades dele, mas em sala de aula isso fica muito evidente, porque o leve consegue acompanhar os demais colegas com, às vezes, se não tiver nenhuma comorbidade associada. Porque às vezes o autismo, ele vem com algumas comorbidades, como déficit intelectual, né, deficiência, algum déficit, alguma outra coisa. Então, quando não tem outra comorbidade, é só o autismo, em sala de aula ele consegue acompanhar os outros colegas. O leve, quando é criancinha, ela consegue brincar com outras crianças, até que do jeito dela, mas ela consegue brincar, ela consegue acompanhar movimentos, gestos. Já o nível 2, ele é um pouco mais comprometido e precisa de mais apoio. Ele não sabe comunicar com tanta eficácia as suas necessidades, e ele precisa muito que a mãe esteja ali. Às vezes a mãe já não consegue se desprender tanto, porque a necessidade de apoio é um pouco maior do que a do
nível 1. Já do nível 3 é extremamente comprometido. A maioria do nível severo, né, que é o nível 3, ele é geralmente muito comprometido, precisa de apoio para quase tudo. Ele não tem autonomia para quase nada, né? Como eu estou falando, fica muito evidente em sala de aula, mas desde pequenininho ele demonstra uma necessidade muito maior de apoio, quase nenhuma autonomia, o caso do nível 3. Então, o nível leve, as questões do nível leve tem também as questões sensoriais, tem uns que tem hipersensibilidade sensorial, né, nos 5 sentidos. Alguns é no tato, alguns é na gustação, por isso que tem seletividade alimentar, escolhe textura de alimento. Outros são no olfato, né, eles cheiram a comida, eles não aceitam determinados tipos de aromas. Outros é no tato, eles não gostam de abraço, não gostam do toque. Determinadas roupas eles não vestem por causa que incomoda realmente, por causa dessa hipersensibilidade sensorial e principalmente auditiva, né? Quem não tem problema, quem tem filho autista que não tem problema com fogos, difícil, né? A maioria tem, quando chega em algum lugar que dá microfonia, irrita mesmo bastante, porque para eles às vezes o som chega muito mais estrondoso do que para as outras pessoas. Então o nível leve assim, é menos comprometido, mais autonomia, menos necessidade de apoio. Deu para entender um pouco, né? E o pessoal, assim, é bem... um pouco leigo, né, na verdade. Quando nós começamos a fazer a programação aqui, nós trouxemos a Rita, já tínhamos... nós pegamos algumas matérias, né, que são interessantes do Dr. Paulo Liberalesso, e outras coisas mais. O pessoal muito inocente aqui na cidade. E nós temos aqui o SEMA na cidade de Limeira, mas também deixa a desejar. Né? Nem piso adequado no chão tem, brinquedos, profissionais capacitados para trabalhar com as crianças, nós não temos, né? Eu estou esperando o prefeito falar comigo para que nós não venhamos ter uma manifestação e sim fazer algo pacífico com ele, para que nós possamos ver o que ele tem de ideia e o que pode ser feito para a cidade de Limeira, porque eu estou representando aqui na cidade de Limeira, gente. Eu conto com vocês. Então, parabéns para Limeira, está muito bem representada. Obrigado. Mas mesmo onde tem, Josué, mesmo onde tem, igual lá na minha cidade natal, mesmo onde tem, é para inglês ver. Hoje em dia, 90% da assistência... para quem tem dinheiro. Não, se a pessoa não tiver condições de pagar a particular, ou mesmo um plano de saúde, né, ou mesmo condições de ajuizar por meio de um advogado, essa assistência... Eu fiquei pasmo o dia que eu vi o doutor José Salomão, que é um dos maiores neurologistas, uma das maiores autoridades em autismo no Brasil, um dos fundadores da AMA, né, que é a Associação dos Amigos dos Autistas. Ele falou que dentro de São Paulo, que ele aconselharia a mãe a ficar em casa. Se fosse para levar o filho para uma PAI, que ele aconselharia, poxa, dentro de casa, vai para ficar o quê? Porque o autismo é uma questão de desenvolvimento. A gente percebe que a criança está com atrasos. Então, se ela vai ficar dentro de casa, ela vai ficar dentro de casa para regredir. Quando ela deveria estar com 7 anos, ela vai estar desnivelada. Então, quer dizer, eu fiquei horrorizada, né, dele falar assim, mãe, porque ele sabe, eu sei que não foi questão de ser desumano, foi questão de tentar ser realista. Por quê? Porque o desgaste psicológico, assim, as pessoas não têm noção do que é ficar num ponto de ônibus, do que é se locomover, do que é ficar numa sala de espera. Só uma mãe ou um pai de autista que a acompanha, ou uma pessoa que acompanha o autista, principalmente os mais comprometidos, sabe o que é um ponto de ônibus, entrar dentro do ônibus, ficar numa sala de espera, aguardar dentro desses hospitais. Quando eu vinha com Moisés em Belo Horizonte, eu chegava às 7 horas no Hospital das Clínicas, às vezes saía de lá 3 horas da tarde. Né? Então, assim, assim, causa muito trauma, tanto que a pessoa, às vezes, como eu te falei, deixa pra lá, desiste. Ô Rita, você chegou a usar terapias cognitivas, comportamentais no Miguel? Se usou, qual foi a importância disso? A importância de 0 a 100 foi 101. Porque, como eu te falei, até os 7 anos ele era muito comprometido, se assemelhava extremamente, né, ao grau nível 3, e ele ficou 2 anos em Belo Horizonte. Como eu te falei, uma psicopedagoga lá na minha cidade natal tinha diagnosticado Moisés com mutismo, como se ele nunca fosse falar, e no primeiro mês dentro de Belo Horizonte, com terapia cognitivo-comportamental, Moisés começou a falar. No primeiro mês, até o psiquiatra ficou maravilhado com o vocabulário que ele tinha. Ele só não sabia se expressar. É por isso que eu gosto de falar uma frase assim: o autista ele pode fazer qualquer tarefa que outra pessoa possa fazer.
ainda que com um grau maior de suporte, né, de apoio. Então, assim, Moisés chegou em Belo Horizonte usando fralda de dia e de noite. Moisés chegou em Belo Horizonte, ele só tomava suco vermelho, ele só comia sem talheres com as mãos, só alimentos secos, como batata frita, como linguiça frita. Ele não assistia nenhum outro programa de televisão dentro de casa. Todo mundo era obrigado a assistir Shoptime, porque senão ele se jogava no chão e jogava a casa abaixo, e a gente já não tinha mais emocional para suportar aquilo, porque vinha se agravando desde os 3 anos de idade. E os barulhos? Não, qualquer coisa. A gente chegava num evento, numa festa de aniversário. Medo de carro, medo de moto, de carro de motor. De tudo. Não tinha nenhuma noção do perigo. Se chegasse para atravessar num semáforo, não tinha paciência para esperar. Se jogava no chão, começava a rodopiar, rodava e arrastava a gente para lá, arrastava para cá e jogava as coisas no chão. Se ficasse nervoso, o que tivesse jogava no chão. Já começou a ficar agressivo. A avó estava com um monte de hematoma no braço, de mordidas que ele já estava dando. E quando chegou em Belo Horizonte, nesse quadro, em 2 anos, Moisés aprendeu a usar o banheiro de dia e de noite, abandonou as fraldas, passou a falar, igual eu falo com você, a comunicação ainda é sistemática, mas já sabia pedir, solicitar. Foi a minha irmã que conduziu esse processo, ela fez o treinamento de paz, né? Uma coisa muito importante que eu falo é o treinamento de paz. Às vezes, mas muitos pais não têm condições de pagar, isso né? É óbvio, muitos pais não têm condições, mas o treinamento de paz ajuda muito. E uma coisa importantíssima, Josué, as modificações no ambiente familiar. Então, assim, a terapia cognitiva comportamental, hoje eu sei disso por causa da faculdade, porque quando eu comecei, estou no 4º período, quando eu comecei a estudar, quando chegou na matéria que falava a respeito do condicionamento operante, né, do reforço positivo, do reforço negativo, das terapias cognitivas comportamentais, que eu entendi o que de fato aconteceu com ele naqueles 2 anos e que mudou a realidade dele, de severo para um quase leve, né? Então mudou a realidade dele. A terapia cognitiva comportamental mudou a nossa história, a dele é a minha, né? Porque o comprometimento dele era o meu comprometimento também. Tá, Rita, nós sabemos que a tecnologia, ela tem avançado anualmente, a cada ano a tecnologia ela se avança. Isso, né, favoreceu as redes sociais, chegou a ter alguma coisa que favoreceu o autismo e como, para você? Favoreceu, porque eu conheci o autismo há 10 anos atrás, né? Naquela época a gente tinha a internet, mas não tinha tanto conteúdo voltado para o autismo, né? Não tinha tanto conteúdo. Para mim, um dos maiores benefícios para o autismo é o seu programa, né? Nesse momento que eu estou visualizando isso. E além disso, nós temos muitos grupos de Facebook. Eu, particularmente, nunca tive nenhum contato pessoal com ela, mas tem uma profissional, Maíra Gaiato, que é muito boa, tem a Uliana, que é fonoaudióloga, tem o Instituto Neurosaber. Então, hoje nós temos muitos institutos e entidades sérias que tem lá, por exemplo, Josué, no YouTube. Eu sei que não é fácil para uma mãe que já está em pânico, ela não sabe nem mais o que incomoda, ela já não sabe nem mais o que atrapalha no filho de tanto comprometimento, de tantas situações e de tantos comportamentos inadequados. Mas se a mãe conseguir se acalmar e for no YouTube, por exemplo, ela quer cuidar do desfraude. Meu filho usa fralda, já passou do tempo. Lá no YouTube vai ter várias técnicas de desfraude para ajudar ela a tratar aquele comportamento ali, aquele atraso ali. Aí amanhã meu filho bate as portas. Vai ter lá no YouTube algum vídeo ensinando como é que ela vai tirar a criança, né, daquela situação, daquele comportamento inadequado e conduzir para o comportamento adequado. Então, hoje existe muita fonte de informação. Infelizmente, como tudo na vida tem o bônus e o ônus, né? E a internet acaba por ser uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Pessoas boas usam para o bem, pessoas más usam para o mal. Então, tem muito mercenário, né, querendo empurrar livro, querendo empurrar isso, querendo empurrar aquilo. Às vezes a família está no desespero, chega ali um mercenário, chega ali um charlatão, tentando se beneficiar disso, né? Tentando passar para aquelas famílias ali uma coisa que não vai mudar a realidade do autismo. E muitas mães, principalmente no início,
elas têm a esperança de que de um momento para o outro o seu filho vai deslanchar, que de um momento para o outro o seu filho, principalmente quem já tem, quando passa do segundo filho em diante, né? A gente compara muito isso. Para mim, por exemplo, foi muito difícil lidar, você perguntou da escola, nos primeiros anos escolares, porque nós éramos 7 colegas ali no hall de atendimento, e meus colegas todos falando das façanhas dos filhos dele na escola, e meu coração apertava, eu falava, meu filho não vai conseguir, ele nunca vai ter isso, e aquilo doía muito, até que eu aceitei que meu filho era diferente, eu aceitei que o desenvolvimento dele ia ser diferente, abri mão daquilo, falei assim, não, se Deus permitiu que fosse assim, vamos trabalhar dentro disso. Então, assim, até a gente conseguir esse processo de aceitação, de aceitar a nossa condição, de lutar dentro daquilo que nós temos, também é um processo. Mas hoje a internet ela tem essas vantagens, de nós termos ali pessoas bem intencionadas, pessoas sérias, como você citou, o Dr. Paulo, e tantos outros, né? Acho que é do Instituto Serena, parece. Tem o Instagram, que tem várias comunidades, tem trabalho sério. Então, assim, hoje a gente tem muita coisa, embora, como eu já te falei, pela realidade às vezes dura demais, às vezes isolada demais, reclusa demais, solitária demais, muitas mães já não sabem mais nem por onde começar. Rita, vamos falar sobre educação. Nós sabemos que há vários graus no autismo. Qual o suporte adequado que você acha que falta dentro das escolas para a inclusão? Na verdade, para mim falta tudo, mas para a inclusão do TEA. Para mim, a porta de entrada do autismo é o acolhimento. Acolhimento. É você chegar dentro de uma escola com o coração aberto para dizer que você tem um filho especial, que seu filho é autista. E essa é uma barreira, porque muitas mães perguntam, será que eu posso falar que ele é autista e eles vão aceitar matriculá-lo? Então, de cara, lá na minha cidade já teve gente que falou assim, não, a supervisora não está hoje, você volta, então você volta e a gente te liga para você voltar. E até ontem não ligaram. Pode ser que hoje vai ligar, mas isso já deve ter uns 6 anos, né? Mas até ontem não ligaram. Então, assim, a pior coisa, primeira coisa, acolhimento. É eles saberem que o nosso filho não é batata quente e que nós mães, nós precisamos desse suporte. A segunda coisa é o professor de apoio ou acompanhante terapêutico, por quê? E é individualizado, tem que ser individualizado, porque quando me falaram, faz um PDI para Moisés. PDI é um plano de desenvolvimento individual, né? Eu fui fazer o PDI para Moisés e na época ele tinha monitora, né? Hoje ele não tem, mas ele tinha monitora. Sabe o que foi feito? Engavetado. Por quê? Porque ele tinha monitora, mas ele precisava que a psicóloga fosse na escola, conversar com a professora e se reunir, né? As 4, monitora, psicóloga, professora e diretora, para se inteirar, e isso nunca aconteceu num período de 1 ano. Então, assim, precisa ter a sala de apoio, porque se for severo vai ter que ser sala de apoio, porque o severo, o ambiente da sala comum, muitas vezes agride, e como se tem falado hoje, as melhores técnicas são aquelas naturalistas, as que não impõem sofrimento ao autista. Porque não adianta ser a ferro e a fogo, porque ali tem um ser humano com sentimentos e emoções. Ele pode Sim. até ter o cognitivo dele um pouco comprometido, ele pode até ter as funções neuronais e as ligações, as sinapses um pouco comprometidas, mas o emocional dele está preservado. Então ele Sim. precisa de um ambiente de tranquilidade. Então, se for severo, vai ter que ter sala de apoio, além do professor de apoio, né? Então, eu acredito que precisa, para ter inclusão verdadeira e que o Estado, eu queira Deus, que em algum tempo o Estado vai querer custear isso. Sabe, José, eu tenho notícias, eu tenho uma amiga minha que mora no Piauí, ela falou comigo, falou, Rita, eles colocam para professor de apoio pessoas contratadas porque os concursados efetivos não aceitam. Eles simplesmente não aceitam. Então eles pegam pessoas completamente sem capacitação. Sem capacitação já basta eu, né, que cheguei crua, né, e topei o autismo. Se eu levo para uma instituição, o mínimo que se espera é que a pessoa que está lá guardando o meu filho seja uma pessoa capacitada, e não é. Não é. Então nós precisamos acolhimento, precisamos de um profissional de apoio capacitado e, dependendo, uma sala de apoio equipada para atender aquela pessoa, né? Agora a gente pensa, quando é que eles vão se voltar para o individual?
né, para aquela criança ali, ainda que seja uma só. Ainda que seja uma só, ela é a que mais precisa de suporte. Então o suporte Exato. precisa convergir para ela. Rita, eu entrevistei mês passado o Felipe, ele é representante da USAHemp aqui no Brasil, né? A USAHemp é nos Estados Unidos, e eu aprendi um pouquinho sobre o CBD, sobre o canabidiol. Eu queria saber de você. Você é contra a medicação de forma indiscriminada? Nós sabemos que só é liberado o uso judicialmente também. Fala um pouquinho sobre o protocolo Coimbra e da sua esperança em relação ao canabidiol da USAHemp no Brasil. Um abraço para o Felipe. O protocolo Coimbra, eu vou falar rapidinho. Moisés faz o protocolo Coimbra. Eu assisti um vídeo do Dr. Cícero Coimbra falando que ele pegou um adolescente de 17 anos do Rio de Janeiro. Ele atendia em São Paulo. O Moisés, ele é atendido por uma médica da equipe, né, a doutora Sueli. Então, ele começou em maio. Já vi melhorias, porque o doutor Cícero considera o autismo como uma doença autoimune que pode ser tratada elevando os níveis de vitamina D. Segundo ele, a vitamina D não é uma mera vitamina, ela é um hormônio super poderoso que quando ele chega no nível, então ele crê que o autista, como a fibromialgia, outras doenças autoimunes, ela é ocasionada pela baixa vitamina D. Então ele regula com altas doses. Moisés, por exemplo, ele toma 50 mil unidades internacionais todos os dias ele toma, com restrição de consumo de cálcio. Então ele está fazendo, é uma esperança. E quando você fala assim, se eu sou contra, e, por exemplo, médicos hoje são contra, mães, pessoas são contra. Alguns são contra na sua boa-fé, devido a toda uma doutrinação, a toda uma mentalidade já engessada, concepções cristalizadas, e a gente tem que relevar. Mas outras pessoas profissionais que não são leigos, eles, para mim, não passa de má fé, porque se uma substância vai minimizar o sofrimento de uma pessoa, não tem como não ser a favor. Só porque não é uma questão minha, porque não é uma patologia minha, eu vou ser contra, porque eu não tenho, vamos supor, até hoje, eu já estou nesse processo para conseguir, porque a Claudete falou comigo que o Davi Lucas, né, destravou a fala e ajudou bastante. Eu tenho esperança também, por que não? Eu tenho esperança também de ajudar na comunicação, porque autonomia, Josué, autonomia é inegociável. Então, se é o CBD que vai trazer mais autonomia para o meu filho, eu estou com 47 anos, meu filho tem 13, né? Na fila da morte, eu estou 34 anos na frente dele. Então, quando eu partir, a gente vai se separar, isso é uma realidade. Eu quero que quando esse momento chegar, ele esteja melhor sem mim, ele viva melhor sem mim. Então, eu sou a favor do CBD, conheci a Anice, aqui de Minas, nós criamos juntas o grupo de WhatsApp Canabidiol, nós temos o grupo Canabidiol, né? Nós temos a rede Acolher Terra, estamos lá para poder acolher as mães. Então, assim, a gente está junto para o que for melhor para as mães, para o que for melhor para essas pessoas. Muitos autistas, eles têm crises convulsivas altamente degenerativas. A cada convulsão, praticamente resolve. Moisés, vem cá. Vem, filho. Puder, vamos ver se a gente consegue bater um papo amanhã. O Miguel já chegou? Vou dar um tchau para você já agradeço. Você tem um minuto, mas só um minutinho. Senta aqui. Fala com o José e as mães de autistas. Senta. Oi, Miguel, tudo bem? Moisés. Oi. Moisés, desculpa. Tudo bem? Que legal falar com você, tá bom? Prazer. Ah, tá. Ó, um dia eu vou te conhecer, pode ter certeza. Com fé em Deus. Foi com Deus. Me espera, tá bom? Tá bom, Moisés? Tá bom. Manda um beijo para todo mundo, as mães de autistas. Todas as pessoas participaram do programa. Tchau. Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade aí. Deus abençoe vocês. Obrigado, Rita. Vamos nos despedir desse jeito, então. Até amanhã. Tá bom. Obrigado. Tchau, com Deus. Até amanhã. Tchau. Tá